Continuando o gabarito da nossa prova, nós queremos todas as soluções de exponencial de z igual a raiz de 3π sobre 2 vezes i, seno hiperbólico de raiz de 3π sobre 2i, aqui só vai ter uma solução, e z a quarta igual a menos 4. Bem, para a primeira, o que eu tenho é o seguinte: se exponencial de z é igual a w, então é porque z é logaritmo da norma de w mais i vezes o argumento θ do w mais 2k vezes π, e esse k são todos os números inteiros, etc. Bem, a norma desse número é simplesmente a norma de raiz de 3π sobre 2 vezes i, é simplesmente raiz de 3π sobre 2, pois a norma de raiz de 3π sobre 2 é ele próprio, a norma de i é 1. E o ângulo dele? Bem, esse é um número imaginário puro, então o ângulo só pode ser π sobre 2 ou 3π sobre 2, mas como o coeficiente é positivo, o ângulo dele é π sobre 2. Então, na verdade, eu tenho essa situação aqui. No plano de Argand e Gauss, no plano complexo, raiz de 3π sobre 2i está nesse ponto, cujo ângulo é π sobre 2. Então, daqui eu tiro que z vai ser logaritmo da raiz de 3π, π está dentro da raiz, sobre 2, mais i vezes π sobre 2 mais 2kπ, com k pertencente aos inteiros. Essa então é a resposta da letra A. Quanto à letra B, lembre-se que o seno hiperbólico de z é exponencial de z menos exponencial de menos z sobre 2. Então, o seno hiperbólico da raiz de 3π sobre 2 vezes i é exponencial da raiz de 3π sobre 2i menos exponencial de menos raiz de 3π sobre 2i, metade disso. Bem, a gente também lembra que exponencial de i vezes θ é cosseno θ mais i seno θ pela relação de Euler. E exatamente o que eu tenho. Θ, nesse caso, é raiz de 3π sobre 2. Ou seja, essa expressão vai ser igual a cosseno da raiz de 3π sobre 2 mais i vezes o seno da raiz de 3π sobre 2 menos. Aqui eu vou ter, de novo, cosseno de menos raiz de 3π sobre 2 mais i vezes seno de menos raiz de 3π sobre 2. Tudo isso dividido por 2. Bem, observe uma coisa. Cosseno de um ângulo e cosseno de menos o ângulo, cosseno de θ e cosseno de menos θ são o mesmo, enquanto para θ ângulo real. Enquanto seno de θ e seno de menos θ mudam de sinal. Então o que eu vou ter aqui é esse cosseno igual a esse, portanto se cancela. Esse seno fica um sinal de menos aqui, com esse menos mais. Então soma com esse ângulo. Então eu vou ter 2 vezes i seno de raiz de 3π sobre 2 dividido por 2, ou seja, o resultado é i vezes seno de raiz de 3π sobre 2. E esse é o resultado da letra B. Observe que eu sei qual é a parte real, qual é a parte imaginária. Significa que a questão está finalizada. E finalmente a letra C. Eu quero as soluções de z a quarta igual a menos 4.
Pela fórmula de Moivre, se ZAN é igual a W, então é porque Z é raiz nésima da norma de W, que multiplica cosseno do argumento de W mais 2k π sobre N e seno W 2k π sobre N mas nesse caso o K só assume valor de 0, 1 até N-1. Então, usando essa fórmula de Moivre nesse exemplo, eu terei Z igual a raiz nésima, raiz quarta. Bem, módulo de menos 4 é o número 4, que multiplica cosseno de. Observe que esse número, no plano de Argand de Gauss, menos 4 está aqui. E o ângulo dele, então, é π. E aqui eu tenho π mais 2kπ sobre N, que é 4, e seno π mais 2kπ sobre N, 4. Ou seja, com K igual a 0, 1, 2 e 3. Vamos ver, para K igual a 0, eu vou ter π sobre 4 e π sobre 4 para o seno e para o cosseno, que valem raiz de 2 sobre 2. Então, uma das soluções vai ser raiz quarta, número 4, que multiplica raiz de 2 sobre 2 mais i seno de π sobre 4, ou seja, mais i raiz de 2 sobre 2. Observe o seguinte, esse número aqui é um número real, portanto, as raízes vão aparecer em pares conjugados. Então, para K igual a 0, eu tenho essa raiz, mas eu sei que vai aparecer a outra. Ou seja, eu vou ter raiz quarta, número 4, multiplica raiz de 2 sobre 2, 1, mais ou menos i. E essas são duas das 4 soluções. Observe que se eu fizer K igual a 1, eu terei 2π, 3π sobre 4. Para 3π sobre 4, o seno é positivo, o cosseno é negativo e o ângulo suplementar que ele é π sobre 4. Então, eu vou ter de novo raiz de 2 sobre 2, mas com cosseno negativo, ou seja, isso aqui para cá igual a 1, para cá igual a 0. Para cá igual a 1, a outra solução vai ser raiz quarta, número 4, que multiplica menos raiz de 2 sobre 2, mais i raiz de 2 sobre 2, que vão ser, respectivamente, o cosseno de 3π sobre 4 e o seno de 3π sobre 4. Observe que, mais uma vez, toda vez que eu tiver uma raiz, eu tenho a conjugada dela. Portanto, o K igual a 2 e 3 estão distribuídos ou aqui ou aqui. Então, eu posso escrever finalmente que todas as soluções são da forma Z igual a mais ou menos Z igual a raiz quarta de 4, raiz 2 sobre 2, que multiplica mais ou menos 1, mais ou menos i, onde todas as combinações de positivo e negativo são permitidas. Eu tenho aqui as 4 raízes procuradas.